Vamos fazer então a prática do regulador monolítico, né? Aqui ó, o objetivo aqui dessa prática é conhecer o funcionamento desse tipo de reguladores, tá? E ver as suas características. Aqui eu coloquei uma introdução teórica sobre os reguladores, né? Então os reguladores aqui nós temos modelos de tensão fixa, né, que é o que nós vamos estar utilizando. Alguns deles possuem tensão positiva e outros você consegue fazer a tensão negativa, né? Nós vamos usar apenas a tensão positiva aqui. Aqui eu tenho uma configuração de ligação desse tipo de regulador, tá? Normalmente eu preciso de uma tensão maior na entrada, né? Para que eu tenha uma tensão regulada na saída, né? Aqui eu tenho dois capacitores. Eles são importantes aí para eliminar ruídos no circuito, tá? E pequenas oscilações que podem ocorrer. Então esses capacitores aqui na ordem de microfarad, esses pequenos aqui, são capacitores normalmente para eliminar esse tipo de ruído, tá? Então aqui eu estou colocando aqui uma foto com os tipos de encapsulamento que você pode encontrar, tá? Aqui você tem os modelos dele, ó, TO3, T220. Então, dependendo do tipo de regulador, você consegue ter vários modelos aí no mercado, tá? Aqui eu coloquei uma tabela com os principais reguladores, né? O mais comum, né, o mais conhecido é a família LM78. Tá, e nós temos aqui, ó, 7805, 7806, né? Os mais comuns aí que você encontra no mercado é o 7805 e o 7812, né? Que é o mais utilizado aí, que você encontra mais fácil. Aqui eu tenho a tensão, né? A própria série dele já diz qual que é a tensão de saída. E aqui eu tenho a tensão mínima e máxima que pode ser utilizado nesses reguladores, tá? Menor que esses valores aqui, o fabricante não garante uma tensão estável na saída. Aqui eu estou colocando aqui a família LT1086. Por quê? Porque nós vamos estar utilizando esse modelo no LT Spice, tá? O software não tem o modelo da série 78, tá? Então eu peguei aqui um similar. E aqui tem os valores de tensão que existe no mercado, né? Tem esses valores aqui e aqui as tensões mínimas e máximas de cada um deles, tá? No caso nós vamos usar aqui o LT1086, né? Traço 5, tá? Nós vamos usar o equivalente ao 7805, tá? Então vamos estar usando esse modelo para nossas práticas. Existe também reguladores ajustáveis, tá? Inclusive aqui nessa série 1086 existe um regulador ajustável já próprio para isso, mas é possível você pegar um regulador fixo e fazer ele ficar ajustável também. Então, como eu falei, o mais comum é esse aqui, né, da série 78. Inclusive no laboratório que é utilizado pela Bit9, né, que eu estou usando como referência nessa prática, ele utiliza o 7805. Como nós vamos fazer a simulação no software LT Spice, então eu vou usar o equivalente a ele, tá? Então primeiro aqui, ó, nós vamos montar o modelo LT1086-5, utilizando aqui um resistor de 470 ohms como resistor de carga e uma tensão de entrada, onde eu vou fazer uma variação nessa fonte, tá? Então antes de eu fazer, vamos montar então. Então vamos começar a nossa prática aqui. Eu vou abrir um novo esquemático e vou buscar os componentes, ó. Então primeiro eu vou buscar o nosso LT1086.
Tá vendo? Esse é o modelo ajustável. Eu vou pegar aqui o traço 5, né? 5 volts. Tá? Esse aqui é de 1,5 ampere, 5 volts de saída. Então ele está aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma fonte agora, né? Fonte DC. Então eu vou pegar aqui, ó, volt. Ele já vai buscar a minha fonte aqui. Vou pegar aqui um resistor de saída. E o nosso terra. E agora eu vou fazer a ligação. Bem, tá aqui o nosso LT1086 de 5 volts de saída, tá? Então montei o circuito como ele pede. Aqui falta colocar o valor do resistor, né? 470 ohms. Beleza. Vou voltar aqui na... Então eu vou fazer aqui, ó, um sweep, né? Porque eu quero verificar como que se comporta a minha saída, dada uma variação de 3 a 15 volts na entrada, tá? Porque assim, a gente viu lá que existe uma tensão mínima, né? Que eu posso estar aplicando para que ele consiga na saída ter uma tensão fixa, né? Onde eu espero aqui ter uma tensão constante de 5 volts. Então eu vou fazer aqui um sweep na fonte de entrada, né? Vou fazer uma varredura, variando de 3 a 15 volts, tá? E vou fazer a leitura, né, para me gerar a saída a cada 5 milivolts. Então, voltando aqui na fonte, eu venho aqui em Run, escolho aqui DC Sweep. Vou fazer o sweep na fonte V1, então eu coloco aqui V1. O tipo, né, que eu vou fazer vai ser um modo linear de 3 a 15, variando, né, fazendo um incremento aí de 5 mili. A cada 5 mili ele vai fazer um incremento. Eu dou OK. Eu vou deixar a fonte, eu vou deixar as telas no modo vertical, tá? Só até ajustar aqui, ó. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais. Então aqui embaixo, ó, na abscissa eu já tenho aqui a minha entrada, né? A entrada que está variando de 3 a 15. Antes, deixa eu colocar um label aqui, ó. VIN, só para mim ter como referência, ó, a entrada, né? E o Vout, para facilitar na hora de ler o sinal de saída. Então tá aqui, ó. A minha entrada aqui, ela já tá variando aqui, tá vendo? De 3 a 15. Para mim ler aqui a saída, né? É só vir aqui com a ponta de prova. Cadê? Eu vou ter que simular de novo aqui. Beleza. Agora sim, ó. Então eu já tenho aqui a ponta de prova. Na hora que eu colocar no Vout, ele vai mostrar para mim o resultado relacionando a entrada com a saída. Então tá aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui, mudar um pouco a cor e engrossar a linha aqui. Engrossar a linha só para melhorar aqui a visualização. Então olha o que acontece, ó. Aqui eu tenho a minha entrada variando de 0 a 15 e a minha saída aqui, ó. Olha quando eu chego próximo de 6 volts, ó. Em 6 volts a minha saída já começa a estabilizar próximo a de 5, tá vendo? Mais ou menos aqui em 6,5, aí ela, ó, fica totalmente estável. Se eu quiser ver com detalhe, ó, eu posso ver por aqui, ó.
Então eu tenho o ponto 1, ó, tá vendo? Aqui ele está caindo. Quando chega... Ó, que ponto que é esse aqui, ó? Quando eu estou com 5,95 volts na entrada, eu já estou com 4,99 na saída. E aí eu vou... Aqui, ó. Quando eu estou com 6,6 volts de entrada, eu já estou com 5 fixo. E se eu ficar variando aqui na saída, ó, perceba que a minha entrada ela está variando, ó, 8, 8, 9, e a minha saída, ó, basicamente estável, tá? Ó, 5 volts, tá vendo? Ó, 10, 11, 12, e a minha saída constante. Perceba que é bem estável esse regulador, né? Ó. Então, eu consigo chegar em 15, ó. Quando eu chego em 15 volts, a saída ainda está em 5. Então esse regulador aqui, bem estável, né? Eu consigo garantir a minha saída fixa, independente da minha entrada, né? Então, vocês podem pegar esse gráfico aqui, ó, né? E colocar ele no slide, tá? Porque aqui, ó, eu peço para vocês desenharem a relação entrada, tensão de entrada pela tensão de saída, né? Aí você pode, se você imprimir, você pode desenhar, ou se você usar aí o arquivo editável, você pode simplesmente colar aqui o gráfico, tá? Aí aqui eu faço uma pergunta, ó. Observe os valores da tensão de saída do regulador, analise as medidas das tensões obtidas na saída, né, do regulador e a tensão aplicada na sua entrada, que foi o que nós fizemos aqui no gráfico, tá? Aí eu pergunto, qual o valor da tensão mínima de regulação deste regulador monolítico? Então aqui você vai anotar o valor que deu aqui, ó, bem aqui nesse joelho aqui, se eu não me engano, foi 5,9 volts, né? Mas depois você confere aí. Então essa é a primeira parte da prática, tá? A segunda parte, ó, eu vou montar a partir de um regulador fixo, fazer ele virar um regulador ajustável, tá? O fabricante ele recomenda aqui, ó, um resistor, né, ou um potenciômetro de 1 kΩ. Só que no nosso LT Spice a gente não tem esse potenciômetro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 resistores aqui e vou simular a variação desse meu potenciômetro, tá? Então a soma dos 2 resistores sempre tem que dar 1K, porque eu estou simulando esse potenciômetro de 1K, tá? Então o que eu peço aqui, ó? Primeiro nós vamos montar, né? Deixa eu montar então dessa forma. Vou voltar lá no circuito. Então vou encerrar aqui. Vou pegar esse circuito. Deixa eu tirar aqui as linhas. Aqui eu posso manter. Deixar aqui por enquanto. Eu vou pegar 2 resistores, ó. Vou colocar eles aqui de lado, ó. Um aqui e o outro aqui. Vou colocar aqui o... Deixa eu colocar aqui esse aqui. Vou colocar mais 2 aqui. Um terra aqui e outro terra aqui. Para facilitar aqui. Opa. Aqui eu vou fazer essa ligação desse jeito, ó. E aqui, ó, na parte onde eu vou fazer o ajuste, eu vou ligar no meio dos 2 potenciômetros, tá? Então é como se esses 2 potenciômetros fossem... Oh, desculpa. É como se esses 2 resistores fossem um potenciômetro, tá? Onde eu ajusto, faço o ajuste aqui das resistências, tá? Variando aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ajustar aqui, ó, nessa tabela que eu fiz aqui, ó,
o R2 com o R3, eu vou estar ajustando de tal forma que sempre dê 1K. Então primeiro eu vou colocar 0, 1K, 250, 750, 500, 500, tá? E aí eu vou medir a tensão de saída de cada um deles, para a gente ver o que acontece. Então vamos lá, primeiro eu vou colocar a fonte aqui fixa, né? Então agora eu vou ter uma fonte fixa de 12 volts, não vou precisar ficar alterando. Eu vou começar aqui, ó, colocando aqui 0. 0 nesse aqui e aqui 1K. 1K. Tá? Então eu estou colocando toda a resistência nesse ponto de ajuste. Tá? E aí eu vou pegar a tensão de saída. Deixa eu colocar aqui de lado aqui, só para mostrar aqui como vai ficar. Então eu vou simular no modo DC, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, DC. Eu não, como eu tenho uma fonte aqui fixa, eu vou medir a saída DC. Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de lado, ó. Então eu vou pegar a tensão de saída, ó. Então com a máxima resistência sendo colocada, eu tenho aí 10,18 volts na saída, né? 10 volts. Tá? Então, porque eu alterei aqui esse valor do resistor, tá? Agora eu vou colocar aqui, eu vou inverter, eu vou colocar aqui 750 e aqui eu vou colocar 250. Então perceba que a soma das duas aqui, não precisava nem colocar aqui, né? O que vale mesmo é esse resistor aqui, mas a soma dos dois tem que dar 1K. Então eu vou simular novamente, aqui, ó, com essa relação aqui, né, simulando aí o potenciômetro, como se eu estivesse ajustando esse potenciômetro, eu obtive uma tensão de 8,89 volts, tá? Então é como se eu estivesse ajustando aqui o meu potenciômetro, tá? Agora eu vou colocar 500 e 500, né? Como se eu estivesse no meio do potenciômetro agora, né? Estou dividindo aqui as duas resistências. Eu vou simular. Ó, a tensão de saída, ó, o Vout, 7,59 volts, tá? Agora 750 aqui e aqui 250. Tá? Perceba que a resistência aqui está diminuindo e aqui está aumentando aqui em cima. Aqui, ó, 6,29 volts, né, na tensão de saída. E por último, né, vou colocar aqui 1K. E aqui como se tivesse 0, né? Ou seja, se você for pensar aqui, ó, é como se eu tivesse ligado direto ao terra. Então eu não tenho, né? Tem que dar quanto aqui na saída? Quando eu ligo isso aqui ao terra. Tem que dar 5 volts, né? Vamos ver se vai dar então. Aí, ó. 5 volts, tá? Tô colocando 12 volts na entrada. Então, perceba aqui, ó, quando eu fiz essa variação das resistências, é como se eu estivesse mexendo no potenciômetro, tá? Então eu tenho um ajuste aí com esse resistor de 1K na saída de 5 a 10 volts, tá ok? Então aqui é só preencher esses valores aqui. E aqui eu faço uma última pergunta. É possível obter uma tensão regulada, ajustável, por meio de um regulador monolítico de tensão fixa? Tá bom? É isso aí então, pessoal. Obrigado.